Fala pessoal do Além da Alma, meu nome é Vavini. Hoje eu tô aqui com a Kellen. Vocês já vão ver ela logo logo. A gente vai falar um pouquinho sobre terapia holística, um pouco sobre tarô, sobre ervas, sobre florais. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Bastante coisa interessante. Então vou passar aqui para ela para ela poder se apresentar, para poder falar um pouquinho com vocês. E Kellen, tudo bem? Como você vai? Tudo bem, Vini? Tô bem também, tô feliz aqui de participar, né, do podcast. E realmente, né, tem bastante coisa para falar, né? Vamos tentar falar assim um pouco de cada coisa. Que bom, que legal. A Kellen, então, como eu disse para vocês, ela faz a terapia holística através do tarô. Então ela trouxe aqui, inclusive, o tarô, vou mostrar para vocês já também. E aí ela vai explicar certinho, mas eu queria saber antes, Kellen, como foi o teu primeiro contato com a espiritualidade, como você começou na espiritualidade, como que você descobriu, se você fez algum curso ou não, como que foi. Se puder me explicar, fica à vontade. Na verdade, começou muito cedo, né? Eu, desde pequena, eu sempre tive eu acho que até é interessante falar, porque foi uma coisa que aconteceu na minha infância e depois eu me reencontrei mais, bem depois, né? E eu era bem novinha, eu acho que eu morava com a minha nona, né? Lá onde a minha nona morava, em Santa Catarina, em Ibicaré. Tá. E eu tinha já alguns... Eu tinha uma coisa assim meio fantasiosa, mas era uma coisa muito... que geralmente as crianças gostam das princesas. Eu sempre Sim. gostei das bruxas. Eu acho uma ideia muito boa. E eu achava interessante, e eu não conseguia ver aquela imagem da bruxa, uma imagem ruim, embora fosse contado daquela maneira, né? E lá era um lugar muito bonito, né? Então era um lugar que tinha muitas árvores, tinha uma parte assim que tinha umas pedras, e tinha uma árvore que ela era oca. Tá. E o meu nono, quando era vivo, ele me levava muito lá, e eu chamava de Casa da Bruxa. E essa árvore, ela tinha, né, tipo uma porta, tinha uma janela e dava para entrar, ela era Caramba, bem grande. era uma assim. casinha mesmo. Era uma casinha. E aí tinha um riozinho, um riachozinho pequenininho, eu lembro que eu ia lá sempre. Então, a Casa da Bruxa, e era a Casa da Bruxa. Só que no decorrer do tempo, e esse lugar era um pouco afastado, assim, tinha Sim. que andar um pouco, tal. E lá, perto da casa da minha nona, descendo, assim, tinha uma ribanceira, assim, tipo, chamava de peral, né? E aí tinha uma ribanceira, assim, e tinha umas pedras um pouco para cima. Legal. E eu não sei, isso eu já não sei bem, assim, qual que era a piração. Que eu tinha mania de pegar tudo que era caco de vidro, eu achava um máximo. Caco, tudo quanto quebrava xícara, às vezes aquelas porcelanas de antigamente, né? E eu juntava tudo aquilo lá e eu costumava levar nesse local, nessas pedras. E ali, naquele meu momento, e eu lembro, tinha uma gruta. E essa gruta eu levava lá, esse caco de vidro, né? E aí eu lembro que uma vez a minha nona tinha quebrado uma garrafa térmica e tinha ela era aquela coisa espelhada, né? E aí eu achei lindo aquilo. Só que ela jogou e não deu tempo de eu ir lá e catar. E aí eu fui pegar. No que eu fui pegar, eu ia cair, alguém me puxou, assim, eu não sei quem foi. Nossa. Me puxou. E você tava sozinha? Tava sozinha. Caramba. Porque era só eu de criança, né? E aí eu acabei indo lá levar na gruta, porque lá na gruta tinha uma bruxa. Que eu falava, né? Era a bruxa. Só que a associação da Casa da Bruxa era lá naquele outro lugar que eu ia quando né? E ali não, mas ali ela estava ali. E tinha essa gruta. Então e ela falava, e de alguma maneira que eu não me recordo, ela pedia para eu levar essas coisas para ela. Agora, o porquê eu não sei. Caramba, nossa, que legal. Então, tem então ela acabou até te salvando, inclusive, né? Sim, tinha uma coisa assim, né? E aí aquilo... E eu não tinha medo. Eu sabia que ela tinha eu não consigo me lembrar da face, mas eu lembro dos pés. Ela usava um sapatinho fino.
Um sapatinho então, preto de bico fino. Então você conseguia enxergá-la, inclusive. A face a parte eu não lembro da de baixo. face, mas a parte eu consigo. Caramba, que legal. E aí, tudo bem, né? Só que eu comecei a passar horas ali. E eu não lembro, né, direito. Eu sei que minhas tias e a minha nona ficavam me procurando e ninguém me achava. E era muito próximo a casa, não era tão longe. E aí eu fui na casa da bruxa, mas você não pode ir sozinha lá porque é longe. Mas eu falava, não, mas não é lá, é aqui na outra. Né? E aí um dia minha tia até falou, ai, mas você tá inventando coisa. Aí um dia ela falou, então me leva lá. Eu levei, não tinha nada, só tinha um paredão de pedra. E Caramba. eu fiquei frustradíssima, porque eu falei, mas era... Aí, lógico, né? Passei por mentirosa. Eu tinha falado para meus primos, se eu não me engano, também. Isso me marcou muito. Parece uma história de filme mesmo, aquelas Sim, histórias. Uma coisa meio assim, que às vezes eu fico lembrando e, enfim... E aí eu acabei vindo embora para São Paulo, né? Sim. Vim morar com a minha mãe em São Paulo. E a minha mãe, ela era enfermeira, trabalhava à noite e eu ficava na casa de uma amiga dela. E eu dormia na sala, né? Tinha um sofá-cama e ela puxava a caminha do sofá para eu dormir. E aí eu tinha uma visão embaixo da cama. E eu sempre tive muito medo. E aí eu lembro que teve uma noite que eu vi o sapato dela embaixo da cama. Dessa mesma... E eu tava com muito medo. E ela falou para eu não ficar com medo, que ela tava comigo. E que ela ia estar sempre comigo, para eu não ter medo. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha nessa época aí, uns 6. Nossa, você era bem novinha. Era bem pequena. Essa outra fase tinha uns 5. Caramba. Mais ou menos. E ela já estava se apresentando. Sim. E você acredita, assim, não sei te dizer, né? Você acredita que ela era tua antepassado. mentora, ou tua mentora, uma protetora? Uma mentora. Eu acredito que daí não ficou só nisso, né? Teve a parte do tarô também, depois, né? Então, teve dois lados, né? Essa foi primeiro contato, né? Que se eu for analisar, foi desde pequena. Perfeito. E aí ela apareceu, falou para eu não ter medo. Eu falei, não, mas... Aí eu tinha ficado um pouco chateada depois que eu levei aquela bronca, que eu não vi mais nada, achei que, sei lá, me senti um pouco traída, né? Poxa, como assim? Não existe. E aí eu falei, e aí começaram a falar que era para eu parar com essas bobagens, né? E aí eu falei para ela, ninguém acredita em você, né? Eu falo, ninguém acredita. Ela, não, mas dessa vez você vai ver meu sapato ali, a hora que você acordar de manhã. E eu não sei se eu estava acordada ou dormindo, mas eu acho que eu estava meio acordada. Eu falei, tá bom. E eu fiquei com aquilo e eu dormi, na verdade. E aí eu pensei, a hora que a minha mãe chegar de manhã, que minha mãe chegava bem cedo, eu vou mostrar. Tava toda feliz, né? Agora eu vou mostrar. Que eu acordei e vi o sapato lá. E eu abri o olho e ele tava lá. Só que aí minha mãe chegou, foi conversar com essa senhora na época e tal. E eu corri na cozinha. Eu falei, vocês precisam ver, o sapato tá lá. E eu tinha visto mesmo. Quando elas chegaram, não tava mais. Ai, nossa, de novo. Por isso que criança... Tudo bem que pode ser que tenha acontecido uma fantasia, algo a mais, mas é uma coisa que me marcou. Sim. Aí passou, quando eu já tinha meus 2 filhos pequenos, eu tive eu sempre gostei muito, né, de tarô, de cartomancia até então. Sim. E aí eu tinha uma senhora aqui em Santo André, inclusive, que eu gostava muito de ir lá e conversar com ela. E ela falava para mim, você... ainda vai... Ela falava, você ainda vai fazer isso aqui. E eu falava, mas eu não sabia direito, né? Achava que isso tinha que ser uma coisa meio mágica. Sim, né? que do nada ia surgir, cair do céu e falar, pronto, agora eu sei ler. Sim, então eu nunca... Mas eu achava maravilhoso, gostava de saber, de entender, mas nunca pensei em fazer nada. E aí um dia, eu já tinha meus filhos na época... Eu tive um tipo de como é que eu posso dizer? Como se fosse um desdobramento Tá. com uma cigana. Só que essa era cigana. Ela era cigana, uma senhora. Ela falava em castelhano, inclusive. E ela me colocou dentro de uma mandala tinha as cartas de baralho, na verdade, não eram nem tarô.
Era baralho. Ela me colocou no centro de uma cadeira e ela posicionou lá as lâminas lá, né, do baralho. E ela começou a conversar comigo. Eu não me recordo de tudo. Mas a única coisa que eu me recordo é que ela falou que a partir dali muitas coisas iriam mudar e que era para eu seguir. E eu acordei com aquilo na cabeça. E aí, antes de eu acordar, ela falou para eu comprar um baralho comum. Caramba. Isso você estava dormindo e ela falou tudo isso em sonho para você. Foi tipo um desdobramento, mas assim, não me recordo que tenha sido assim, nada muito real. Sim. Mas eu acordei com aquilo e eu, por incrível que pareça, eu ouvi a voz dela. Caramba. Né? Aí eu comprei o baralho, eu não sabia. E a partir dali eu abria e ela meio que falava. E eu comecei a levar na brincadeira. Não é brincadeira, mas, sim, mas... nossa, né? E comecei. E aí aí eu chamei uma vizinha minha, falei, vem aqui que eu vou abrir a carta para você. Na época era carta. Aí ela foi e tal. E eu comecei a falar umas coisas. Ela fez umas perguntas e eu comecei a acertar tudo que ela falava e tudo que ela perguntava, porque a coisa vinha. Mas eu estava meio que me testando. E você joga uma pergunta. Você joga o baralho cigano incorporado ou você joga o baralho cigano só com a intuição? Com a intuição. Você não joga incorporado? Não trabalho incorporado. Tá. Aliás, eu até trabalho com... eu digo que existe... uma incorporação, mas eu não sou inconsciente, mas depois eu esqueço tudo. Mas você fica semi-consciente, né? Tá. É. E qual que seria a diferença, assim, do tarô? Porque você joga os dois, né? Sim. Do tarô pro baralho cigano, assim, você conseguiria dizer alguma diferença dos dois? A diferença que eu senti, né, que eu até parei um pouco de trabalhar com baralho cigano, não porque eu não gosto. Sim, claro. A cultura eu acho legal, existe todo um processo, é uma coisa que eu também depois eu me apliquei a aprender, porque eu aprendi com baralho comum. Sim. Então, o baralho cigano veio posteriormente, mas pela minha vontade, porque quando eu comecei... Então, na época, não tinha internet, isso faz, acho que, o quê? Muito tempo, uns 30 e poucos anos atrás, Tá. né? Então, eu comecei a procurar coisas para ler, né, a respeito. Não tinha muito aonde procurar, que se fosse hoje, a gente clica, vai lá e tem, Era né? bem mais limitado as informações, né? Hoje em dia você tem informação em qualquer canto, em qualquer lugar. Sim. O que também, por um lado, eu acredito que seja um pouco ruim, porque... Sim, acomoda um pouquinho, E também porque né? qualquer pessoa pode colocar informação. Exatamente. Então, você nunca sabe se aquela informação de fato é verdadeira ou não é. É verdade, Sim. Isso é um problema, né? Então, e aí eu acabei fazendo parte, tinha uma revista que eu gostava de colecionar, que é a Planeta, né? Sim. Na época era a referência que a gente tinha Alma Luz também. Tinha algumas revistas que eu gostava de comprar para ler. E eu lembro que eu comecei a me corresponder com a galera do círculo de amigos da revista. Como se fosse um fórum, né? Que você fazia. Legal. Que nem como se fosse hoje, só que a gente fazia com correspondência, Que legal. né? E era muito louco isso, porque as pessoas chegava às vezes, 30 cartas para mim, e até os vizinhos achavam que eu, fazia algum tipo de alguma loucura. Sim. Mas foi muito interessante essa época, porque eu consegui um material muito legal, que eu inclusive tenho até hoje. Claro, perdi o contato da maioria, basicamente de todo mundo, mas eu adquiri muito material legal. Um material que, talvez, de coisas assim, sabe, que o que eu sabia eu passava, então a gente meio que trocava essas informações. Sim. E ali eu comecei a estudar o baralho comum, né? O baralho cigano, mas o baralho comum, tá. né? Comecei a estudar as lâminas, os naipes e os números, porque entra um pouco a numerologia ali no baralho também. E aí eu comecei a analisar, e aí eu comecei a migrar um pouco para o tarô, porque o meu primeiro tarô, na verdade, eu comprei foi o egípcio. Legal. E só tinha os arcanos maiores, né? Sim. E era muito legal, porque para mim aquilo era diferente, mas eu achei muito... Só que aí dá a impressão que a informação do tarô, até você perguntou qual a diferença, é que ele tem
simbolismos que ajudam ainda mais a intuição. Tá. Então ele é um pouco mais detalhista, você Ele pode é um dizer. pouco mais detalhista. Ou talvez o baralho cigano ele não seja tão Eu detalhista. costumo dizer que o baralho cigano é fofoqueiro. Ele é um pouco mais direto e reto, né? Ele vai falar Ele é aquele que papou, mas ele não dá... É uma coisa é você o falar contexto. o contexto. Sim, então acho que o tarô ele conta toda uma história, né? Sim. Que é o que inclusive no último episódio a gente falou do tarô. O tarô ele vai contando uma história. Ele conta Então eu uma acho que acredito história. que depende muito do que o cliente, o consulente precisa, né? Exatamente. Se for uma coisa talvez pontual, né, Sim. específica, que não precisa de um contexto, talvez o baralho cigano seja interessante. Sim. Se for uma coisa para contar uma história um pouquinho maior. Um pouco maior. Sim. Só que assim, aí eu me afastei um pouco do baralho cigano, não por nada, eu gosto, às vezes eu até dou uma olhadinha. Mas é que eu fui desenvolvendo comigo mesmo uma coisa assim de que eu acredito que tem muitas coisas que a gente pode mudar. Eu acho o baralho cigano muito fatídico, né? Aquilo e aquilo. Sim. E aí isso começou a me pegar um pouco em relação a algumas coisas. E eu comecei a ter um pouco de conflito. Sim. E aí porque porque é um pouco da cultura, essa coisa do adivinhar, e é isso que eu queria sair. A gente estava conversando disso, inclusive, no último episódio, que a Roberta, que estava fazendo o tarô, que estava falando do episódio, ela comentou que ela não enxerga o tarô como algo de adivinhação, e ela nem gosta muito disso. Mas como um autoconhecimento de você entender. E direcionamento. E isso que é legal, porque assim, o podcast, inclusive, é para essa finalidade. Intuito, É para as pessoas enxergarem que alguns preconceitos que foram criados sobre algumas coisas, então de que tarô é só adivinhação, é só premonição, né? Não. Ou que, por exemplo, você comentou de bruxaria, né? Então que a imagem da bruxaria ela é negativa, ela é ruim. Então, e isso também a gente consegue conectar com o fato de algo feminino, né? Então, como a gente falou disso, inclusive, no último episódio também, como algo feminino sempre foi considerado a parte da sociedade, então a bruxaria foi colocada dessa mesma forma. Dessa mesma forma. E isso vai mudando. Né? Para colocar o medo. E aí essa coisa de colocar como vilã a bruxa... É já para que as crianças já não venham com o conceito de querer aprender a saber, a se desvincular daquela coisa limitada. Perfeito. E assim, na verdade, como eu falei para você, depois que eu tive esse contato com a cigana, né, que foi onde eu comecei. Mas só que aí eu fiquei com medo, porque eu não sabia lidar. Né? Eu pegava as cargas energéticas, dor de cabeça, aí um dia... Eu peguei e queimei aquele baralho. Eu falei, não quero nunca mais, porque eu comecei a passar muito mal. Sim. Porque eu não sabia, né? Eu estava completamente... E ela falava, ela me explicava, mas eu até a que ponto que eu achava que aquilo era loucura minha, né? Sim. E, na verdade, não era. Aí, depois, com o tempo, eu voltei. Aí, eu voltei, mas eu voltei com a chegada daquela que era a primeira que apareceu. Que foi a bruxa, né? Que eu chamava de bruxa, né? Sim. E ela é uma senhorinha, ela trabalhava... Aí depois que eu fui conhecer, fui aprender a saber como que era aquilo tudo. E que as duas trabalhavam em perfeita harmonia, porque uns falavam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas querem colocar regras, e não existe regras. Isso a gente estava conversando... o primeiro episódio a gente falou um pouco sobre florais, um pouco sobre reiki. E a gente estava falando exatamente disso, que existem vários caminhos que vão dar num lugar só. Exatamente. Então, caminhos que eu digo do bem, de luz, lógico, né? Que vão sempre dar num lugar só. Então, se você vai trabalhar com baralho cigano, com reiki, com a parte holística, com tarô, desde que você faça aquilo com acompanhamento espiritual de luz... É o que importa, né, na verdade. É uma orientação. E você não... Porque existe também uma questão que eu deixo muito claro para as pessoas que me procuram. Porque infelizmente, tem muitas pessoas que chegam e falam, eu quero fazer alguma coisa, acha que tudo é a mesma coisa. Aí eu já falo, eu não mexo com livre-arbítrio de ninguém. E isso você está falando, por exemplo, de uma amarração, alguma coisa do tipo. Exatamente, as pessoas procuram muito. E olha, pasme, pessoal, se eu falar para você que
a maioria das pessoas que vieram com essa intenção me pedir esse tipo de coisa, que jamais eu fiz ou faria, são pessoas que não saem de dentro de uma igreja, são evangélicos, inclusive. Mas isso não é ruim. É importante para a gente ver que existe aquela curiosidade das religiões que não movimentam a espiritualidade no sentido de incorporação, no sentido de energias. Existem a curiosidade de algumas pessoas, porque é aí que eu digo, a gente cria um preconceito muito grande com essas religiões. Com a religião, por exemplo, umbandista, com a doutrina kardecista. Então, criou um preconceito. Só que as pessoas hoje, eu percebo que elas estão na curiosidade para saber o que é. Porque durante muitos anos foi colocado como algo negativo. E agora as pessoas querem saber como é. Elas têm medo. Só que assim, já tem uma noção e uma ideia de que isso faz coisas ruins, só que estão procurando... E é por isso que as pessoas procuram a amarração, por exemplo. Porque enxergam essas doutrinas e religiões como algo negativo. Então é importante a gente até falar disso para as pessoas enxergarem que não é isso, né? Sim. E que, inclusive, quem faz amarração, quem faz essas coisas, está mexendo com o livre-arbítrio. Né? E que isso eu ensino, eu explico, né? Tem alguns que entendem e acabam entendendo todo o contexto. Sim. Tem alguns que acabam... Eu atendo algumas pessoas que são evangélicas e eu acho natural. Normal, elas entendem o que eu falo. Eu não misturo religião na hora que eu estou abrindo o tarô, né? Eu procuro não misturar. Claro que tem o finalzinho da minha consulta, que aí eu vou passar a lição de casa, como eu chamo. Só que essa lição de casa, ela vai de acordo com o que a pessoa se sente bem em fazer. Aí você precisa saber da religião, até mesmo para poder direcionar os trabalhos depois. Um banho de erva, às vezes a pessoa fala, mas erva é erva. Não tem problema. Aí a pessoa até fica meio na curiosidade, faz se sentir bem, né? Aí começa a acreditar. Começa a acreditar e volta. Só que assim, a pessoa ela tá com o coração naquela religião, e eu acho que qualquer coisa que você faça de coração, independente que religião seja, se você está ali de coração, é bom. Exatamente. Isso você disse tudo, inclusive é o que eu penso. O importante é você fazer o bem, fazer a caridade, ter amor. Aí o que você está seguindo, se estiver fazendo bem também, tá perfeito. E essa coisa de eu nunca deixo a pessoa se sentindo mal, assim. Por exemplo, quando a pessoa... Eu sempre falo nos cursos, que eu já dei alguns cursos de tarô, e uma coisa que eu friso muito, nunca deixe a pessoa pior. Tudo bem que você deixa a pessoa do mesmo jeito, então, né? O que não é legal. Mas nunca pior. O que acontece, inclusive, é uma dúvida, assim. Acontece, às vezes, da pessoa ouvir coisas numa consulta que não gosta, né? E ela pode acabar saindo pior, mas não no sentido que ela saiu mal, né? Sim. Ela saiu, talvez, enxergando a situação um pouco mais claro. Sim. Então, mas eu digo pior no sentido energia, né? Sem saber para que lado ir. Sim, você, deixar a pessoa sem saída, né? Porque muitas pessoas vêm, infelizmente, dentro de qualquer profissão, existe muita gente mau caráter, digamos assim, que gosta de extorquir dinheiro, principalmente, de uma pessoa que está num desespero. E que, às vezes, também aquela pessoa não trabalha com a espiritualidade de verdade. E não trabalha, e aí a pessoa quer... Olha, você precisa fazer tal coisa, porque se você não fizer isso, você está lascado. E a pessoa se condiciona. A consulta, eu falo que isso, assim... Uma consulta espiritual, seja um tarô, seja um guia da Umbanda, qualquer coisa. A consulta espiritual, ela tem uma responsabilidade muito grande. Você pode fazer uma pessoa, por exemplo, perder um emprego, se separar de um relacionamento, e você pode acabar, às vezes, com a vida da pessoa. Exatamente. Então, é muito importante, eu acredito, que tenha verdade e honestidade do lado de quem está atendendo. Com certeza. E que também o lado do cliente, do consulente, ele seja... Não que fique com o pé atrás desconfiando da pessoa, mas que ouça e selecione, filtre. Né? Não fique só fazendo. Existe isso que você... É que nem... É uma responsabilidade. E eu acho que, assim, é porque a pessoa que vai te procurar, ela está condicionada a ouvir você. Sim. Mas eu falo que a palavra, ela é um mantra.
ela pode ser um mantra positivo e um mantra negativo. Exatamente. Se você está numa situação fragilizada, eu posso chegar, independente do que eu faço, e falar qualquer coisa para você. Influencia. Se você pode se autossugestionar de uma maneira tão negativa que eu não preciso nem estar numa posição de tarólogo. Sim, qualquer pessoa. Porque a pessoa que procura, né, Só o tarô... que aí a potencializa mais, muito. né? Muito Porque eu mais. acredito assim, a pessoa que procura uma jogada de baralho, seja ela qual for, ela Sim. provavelmente está passando por alguma questão na vida dela que é um obstáculo ou algum problema. Provavelmente, né? Sim. Ou tá com uma dúvida, uma questão, uma tristeza. Então ela tá aberta e vulnerável naquele ponto. Tem né? até uma lâmina do tarô que eu acho engraçado, que quem conhece um pouquinho dessa lâmina fica um pouco, né, quando cai na mandala, porque eu gosto de abrir uma mandala, né, com a... Se você puder falar o que seria uma mandala pro pessoal também. A mandala, na verdade, que é onde onde eu começo todo o processo. Eu não gosto que a pessoa me fale nada. Tá. Não é porque eu quero provar ou deixar de provar nada, mas eu acho que a pessoa, principalmente quando ela não me conhece, depois que eu já conheço a pessoa, que a pessoa me conhece e sabe como é meu trabalho, Sim. mesmo assim eu não gosto. Porque pode parecer que eu estou passando uma vontade própria. E é por isso que, às vezes, eu evito de atender pessoas muito próximas, mas eu faço, às vezes, para os meus filhos, por exemplo. Porque, querendo ou não, por mais que eu vou falar, eu sei tanto da vida da pessoa... Influencia na tua opinião, né? Pode influenciar. Então... Não é nem na minha, mas, de repente, na cabeça dele ou dela, pensar, ela tá falando isso porque ela sabe. Porque ela sabe. Então, a mandala você abre, seria alguma coisa que você abre no chão, né? Eu abro na mesa. Ah, você abre na mesa, tá. Então eu coloco... Porque eu chamo de mandala tudo que é simétrico... Tá. Se transforma numa mandala. Então, o posicionamento das lâminas são simétricos. Então, tem a parte interna, que fala de todo o processo inconsciente e consciente. Então, essa parte interna, ela desenvolve, às vezes, até o que a pessoa não sabe. Então, é ali que eu dou uma atenção maior. Perfeito. Porque é ali que eu vou saber se a pessoa ela está realmente com algum problema que é físico ou se não é, o que é, se é emocional. Então, eu, pelo menos, né, as pessoas sempre esperam a parte do afetivo. Mas, para mim, a mais importante é a interna. Tá. Porque é ali que eu vou ver tudo. A pessoa pode até falar, não é assim. Mas se tiver ali, a mandala ela é muito precisa. Tá. Eu falo isso porque eu me surpreendo, né, às vezes. Porque, às vezes, eu acho uma coisa, quando eu vou abrir... É totalmente diferente. Porque a intuição, é isso que eu falo, eu não gosto de ir só pela intuição, porque a intuição, às vezes, ela pesca coisas, né, que você tá vendo, principalmente quando você conhece a pessoa, né? Quando você não conhece, tudo bem, pode ser que até... Mas ali, a lâmina, ela é um direcionamento, ela já vai dar aquele apanhado. Aí vem a parte externa de como a pessoa lida com aquela informação. A parte espiritual energética, né? Aí vem a parte do passado, aquilo que é necessário abordar. Porque não adianta ficar desenterrando o passado. Perfeito. Mas o passado, ele tem gavetas. E essas gavetas, se você... É igual a gaveta da casa, né? Que a gente vai enfiando tranqueira. Sim. Chega uma hora que não cabe mais nada, você tem que arrumar. Essa é a pior parte, na verdade. É a pior parte. Não que seja ruim, porque é necessário, mas é ruim. Tem coisa que você não quer se desapegar. Você fala, mas isso aqui eu vou usar ainda, vou guardar. E você normalmente não vai usar, não. Normalmente você não vai usar nada. E você ia mostrar alguma lâmina, né? Que você ia mostrar alguma carta em específico. Tem uma lâmina. Lâmina é carta, é isso? Tá certo? Eu chamo de lâmina, Tá. né? Tem uma lâmina que quem conhece um pouquinho, tem um pouco de medo dessa lâmina, que é a lâmina da torre. Da torre. E você sabe que é uma lâmina que eu gosto muito? Por quê? Porque ela desconstrói. Ela quebra muitos paradigmas. E isso, quando você não faz por bem, digo, não que faça por mal depois. Mas é pelo amor e pela dor, né? Que eu falo. Porque o universo ele vai falar, olha, faz isso aqui. Depois eu faço. Não, mas lembra? Depois eu faço. Chega uma hora que ele faz o trabalho. Sim. Também para desconstruir, mas só que aí é abrupto, né? É uma coisa... Eu falo que, assim, o universo, ele é como o mar, né? Então, assim, você não tem como ir contra o mar. Não. Você não tem opção.
Então, ou você aceita o fluxo do mar e segue com ele, ou Sim. você vai tomar uns capotes aí no mar. Tomar uns caldos. Até você entender que você tem que ficar no fluxo dele. Exatamente. Então, existe o nosso livre-arbítrio, claro, a gente tem, Sim. de escolher entre ficar contra o fluxo ou a favor do fluxo. Ou a favor, é verdade. Mas aí a gente toma as consequências pelas decisões. Né? Sim, exatamente. Mas uma coisa da torre que eu gosto é porque ela dá a oportunidade de reconstruir, de reestruturar com uma experiência maior. Perfeito. Eu costumo usar até um exemplo nas minhas consultas, que é assim, sei lá, você compra uma casa e não tem muro. Você tem que fazer um muro. Você vai legal. construir um muro de qualquer jeito ali, com o que você tiver, você tem que fazer um, né? E às vezes você não tem bagagem, você não tem dinheiro, você não tem material, você não tem nem estrutura. Você enfia qualquer coisa lá, umas coisas lá e beleza. Vai passando o tempo. Só que vai chegar uma hora que você vai ter mais estrutura, você vai ter mais condições, você vai ter que pegar aquela coisa arada lá, tirar e fazer o muro certinho, com estrutura, com alicerce, para que você possa ter mais segurança. E também... É uma maneira simples. Nossa, é perfeito. Né? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, mas a torre vista por essa maneira, Sim, ela tem um outro significado. porque ela também é uma proteção. Não deixa de ter essa coisa da proteção devido a esse respaldo de desconstruir, reestruturar e melhorar as condições para ter uma vida Perfeito. melhor. Né? É igual, por exemplo, a gente vai entrar nesse tema agora, que a gente tinha conversado um pouquinho antes. Sim. Da psicologia também, né? Da terapia holística. Ah, sim. Então, você tinha comentado que você usa o tarô para poder fazer a terapia holística, né? Para você poder passar uma erva, se for necessário, um floral. Na verdade, o apanhado geral das lâminas me dá principalmente a lâmina do interno. E da espiritualidade também. Sim. Ela me dá um apanhado geral do que precisa. Tem a lâmina da casa, eu vou ver como é que está a casa da pessoa, se tem algum problema ali que pode ser interno ou na casa física. Que aí pode, às vezes, fazer uma defumação na casa, Sim. não sei. Aí eu costumo dizer, porque depois que eu termino de fazer a mandala, eu faço a transmutação. Aí entra a magia do tarô. E o que seria a transmutação? A magia do tarô que eu chamo é porque, assim, muitas vezes eu vou abrir o tarô e eu vejo realmente coisas. Por exemplo, a lâmina do diabo e da lua juntas, dependendo da posição que elas estão, pode ser um ataque energético. Uma demanda, trabalho, uma magia. Eu costumo dizer que qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de ataque astral, às vezes as pessoas pensam que um ataque astral precisa ir lá fazer uma baita de uma entrega numa encruzilhada e às vezes não tá. É aqui. Uma vela branca e um pensamento lascado ferra com a pessoa. É muito mais forte que muita coisa. Exatamente. Então... Mas é muito importante a gente comentar também que tudo bem, realmente tem um poder fazer isso. Um poder negativo. Só que tudo que a gente está mandando para o universo, uma hora, eventualmente... E o que eu sempre ensino... Falo pro pessoal, não revidem. Porque vai voltar para você. Porque você... Aí tem gente que fala, mas eu tô revidando, eu tenho um respaldo para isso. Eu falo, não revidem, você abre portas. Sim. Porque se alguém quiser me atacar, pode até me atacar. Não tem problema. Porque eu sei que as minhas janelas estão fechadas. Sim. Porque eu não mando de volta para a pessoa, eu mando para o universo resolver. Só que eu mando... Aí eu faço, tem lá um ritualzinho que eu faço, que eu pego... quando eu sinto que o negócio está pesando, mas eu não penso em ninguém e não mando para ninguém. Eu mando pro peço para o universo resolver. Sim. Tirar de cima de mim o que não é meu e ele sabe o que faz. Sim. Então eu não penso em ninguém. Isso é, de fato, né, não é hipocrisia, porque tem gente que fala, ai, bruxa boazinha, hipocrisia. Não é. Eu não faço. Não é nem porque eu sou boazinha, não é porque eu sei que existe ação e reação. E que ainda que eu vá revidar, eu não sei, até isso, eu vou estar me igualando. Sim, e aí você, de um ponto de vista evolutivo, você vai fazer o que a pessoa está fazendo. Exatamente. Você fala, mas eu não fiz por mal, eu me defendi, mas você fez. E você, querendo ou não, tá mandando uma energia negativa, né? Exatamente. E aí vai contra também, eu sei que bruxaria é uma coisa e isso que eu vou falar é outra, mas como eu disse, dos caminhos, né? Então, Jesus falava isso, né? Sim. Que se alguém machucar um dos seus lados, né, da face, que você deu o outro lado, né? Sim. Acho que é alguma coisa do tipo. É. Então, demonstra assim, se alguém te atacar,
com uma demanda, por exemplo, não é, abra mais caminho para ela fazer mais demanda, não é isso? Sim. Mas assim, não bata de volta, né? Sim. Então deixe que ela faça o projeto dela e você faça a sua defesa lá, sua portinha, fecha a tua portinha. Exatamente. E vida que segue. É assim que eu penso, né? Agora, eu acredito também que nessa hora que eu vou fazer a transmutação, existe o merecimento da pessoa. Né? Então, eu vou trabalhar com a luz violeta. Eu gosto muito de trabalhar com o 7º raio, que é a transmutação. Tá. E aí, o que eu posso ajudar, que muitas pessoas às vezes falam, nossa, mas eu me senti... Até dá aquela coisa de euforia na pessoa, mas eu falo, isso é paliativo. Sim. Eu dei uma melhora, mas você vai ter que depois seguir, né? Fazer ali por onde... Porque é um paliativo mesmo. E as pessoas meio que viciam. Inclusive, nessa transmutação, tem gente que fica, só faz aquela mandala. Tem gente que já nem liga para as perguntas. Eu faço uma mandala mensal para algumas pessoas, né? Que aí eu faço um pouco mais em conta, porque o valor da consulta é porque eu fico mais tempo, e na mandala eu consigo transmutar, direcionar, então é um direcionamento mensal. Mas é o merecimento. E tem gente que vicia, né? Eu digo porque assim... No centro que eu trabalho, tem muitas pessoas que, às vezes, vêm, tomam um passe, por exemplo, faz uma limpeza, enfim, do jeito que for, um banho de erva, mas essa pessoa, no dia seguinte, ela vai, vamos supor, ela vai voltar para aquele lugar que sujou espiritualmente ela. Exatamente. Então, ela vai voltar, às vezes, para ir numa balada que a energia não tá legal. Sim. Então, aí ela vai fazendo isso toda hora. Então, ela se limpa, se suja, se limpa, se suja, se limpa. E, às vezes, até com o pensamento. Isso. E aí, o problema... Aí a pessoa fala, mas eu nunca melhoro. Eu falo... Poxa, a melhora não é o passe. O passe ele só vai te limpar. Ele vai te limpar. A melhora é você parar de ficar indo naqueles lugares que estão te causando aquilo, ou aquele pensamento, enfim, né? Exatamente. E nessa parte que eu faço essa transmutação, quando eu vejo que a pessoa não está bem de saúde, aí eu uso também os cristais, as pedras, eu faço Então eu faço minha, né? Tem todo um ritual, né? Uma coisa que... E cheguei até a fazer, dependendo do caso, eu faço um alinhamento com os chakras, né, mentalmente. Eu trabalho muito no astral, então eu consigo trabalhar bastante. Você tem, então, uma gama de trabalho bem expansiva. Sim. Né? Aí, depois que acaba isso, a pessoa faz as perguntas. Muitas pessoas muitas não tendo nem muitas perguntas, porque a mandala, como eu falei, ela é bem completa. E no final, aí sim, vou ensinar o banho de erva, mas eu falo, não adianta passar perfume sem tomar banho. Exatamente, é isso que eu penso. Então, a limpeza do corpo, né, astral, ela é tão importante quanto o corpo físico, né? Nós eu estou todo cheio de craca astral, ir lá tomar um banho físico e achar que está tudo bem, né? Não. E há coisas que nós não vemos. Então, eu fico passada e apavorada quando as pessoas chegam para mim e falam, nossa, minha vida tá uma bosta, mas eu não sei por quê, porque eu tomo banho de sal grosso todo dia. E nem pode, gente, inclusive, né? Não pode. Porque, pro pessoal que não sabe, isso é uma informação que eu já sabia. O sal grosso todos os dias suga a tua energia inteira. Total. E outra... O certo não é nem o sal grosso, é o sal marinho. O sal grosso ele é para algumas situações muito... Sim. E existe a necessidade de fazer, mas ela precisa ser muito específica. bem monitorada por alguém que vai organizar depois. É igual você pensar assim, eu gosto de fazer essa comparação. Existe shampoo para cabelo seco, para cabelo que tá oleoso. Se você usar um shampoo que não concorde com o teu tipo de cabelo, você vai ter uma reação negativa. Péssimo. E se você ficar usando todo dia, vai chegar uma hora que você vai ter um efeito. Então, o banho espiritual, ele entra nessa mesma... E o sal, ele tem a energia da ultravioleta, né? Mas é muito forte. Então, a pessoa, às vezes, acha que ela tá indo pra guerra sem armamento. E aí também tem aquela questão, né? Da cabeça aos pés, ou só do pescoço, que tem banhos que você não pode jogar na cabeça. Não, o sal nunca... Eu, particularmente, eu sou bem assim... Eu uso sal, vou ensinar depois um filtrozinho para fazer, que é... Pode falar, muito bom. Pode falar. Tem um filtro que antigamente eu fazia e eu colocava só o sal grosso e a água. Colocava atrás da porta. E aí um dia eu tinha uma casa de umbanda que eu ia lá comprar algumas ervas e eu comentei, uma coisa assim, aí
o rapaz que estava lá, ele falou, não pode pôr só o sal, porque o sal, eu já sabia que o sal tira o bom, mas ele tira o ruim, mas ele tira o bom não é também. que ele tira, ele neutraliza. Sim. E ele falou, você está neutralizando principalmente seu financeiro. Uhum. Eu falei, é mesmo? Ele falou, não, você vai fazer o seguinte. Aí ele me ensinou, isso há muitos anos atrás. Eu acho que, sei lá, mais de 25 anos. Ele me ensinou, ele falou, você vai pegar um dedinho de enxofre, pôr no fundo do copo, seco. O copo pode ser qualquer um, usar, eu tenho lá um que está desde então. Um dedinho de enxofre, 2 ou 3 dedos de sal, pode ser o sal grosso, sal marinho, que a pessoa tiver, e completa com a água, né, até em cima, e deixa atrás da porta. Gente, é absurdo a diferença mesmo que você vê que... E aí eu dou a função, porque não adianta você pegar um negócio... Jogar lá e falar, fica aí. Fica aí. Não, eu pego, né, geralmente com esses 2 dedos, né, que é onde você impõe, né, olha, sua função é descarregar, neutralizar toda e qualquer energia nociva que possa entrar por essa porta, por quem quer que seja. É incrível. O copo fica lá. Dali a pouco, dependendo, até quando eu não estou muito bem, que eu entro, porque às vezes as pessoas pensam, mas na minha casa não vem ninguém. Você mesmo, às vezes, pode estar com energia. Exatamente. Aí aquele copo, ó, transborda. Parece que colocou fermento. Caramba! Aí eu vou lá, troco, coloco de novo. O pessoal tem até uma receitinha aí. É muito bom. Nossa, e isso daí é uma coisa que eu... Aí quando eu vou trocar o copo, eu não deixo ninguém entrar. Se tocar a campanha, espera trocar o copo. Não entra. Mas é que o enxofre, né? O enxofre ele tem a propriedade de segurar, barrar a energia negativa, né? E segurar a limpeza. o material. Sim. Ele é dos guardiões, né? Que legal. Nossa, essas receitas aí são legais. Eu gosto. E, Kellen, se você tem alguma pergunta... desculpa. Você tem alguma vivência de algo que passou pergunta? Eu falo porque eu tô tanto nas perguntas. Sim. Você tem alguma vivência que te marcou em questão de atendimento com alguém na parte espiritual, que foi algo... Tenho. Que foi algo que saiu da curva, assim? Se Tem quiser alguns. contar... Se quiser contar um exemplo aí, só para o pessoal saber. Tem um que é pessoal. Fica à vontade se quiser contar. Mesma, sim. Que aconteceu comigo e com a minha filha. Quando a minha filha nasceu, a Ruby, a caçula, um dia eu estava atarefada fazendo as coisas em casa, meu filho chegou da escola, o mais velho, o Ivan, e eu pedi para ele pegar ela do carrinho, e ela estava enrolada naqueles cobertor bem felpudo, ela tinha mais ou menos 1 mês e meio. Tá. Ele foi pegar, ela escorregou, caiu, bateu a cabeça no chão. Nossa. E na noite anterior eu tinha sonhado que eu estava num altar e um ovo caía e eu tentava pegar e eu não conseguia. E o barulho que fez da cabeça dela caindo no chão foi o barulho que eu ouvi do ovo. Meu Deus. Pesado, né? E aí aquilo me deixou meio atordoada, mas nem lembrei na hora. E aí a cabeça dela quebrou o crânio, né? Ficou... Nossa, então foi feio. Forte. E ele entrou em desespero, começou a gritar, dizendo que tinha matado a irmã. E ele saiu gritando, dizendo que ia se matar. Sabe? Ele era adolescente, tadinho. Ele tinha, acho que uns 13 anos, mais ou menos. Não, menos. Não, mais. Acho que uns 14, 15. E aí ele saiu correndo e aí... A minha vizinha foi, eu não lembro direito, fiquei meio atordoada. Eu lembro que eu peguei ela no colo e ela gritava muito, tal. A minha vizinha me levou, eu saí descalça. Aí alguém me colocou um chinelo no pé que eu não lembro. Eu fui parar no Hospital São Bernardo Infantil, no Hospital Infantil São Bernardo. Sim. E aí eu cheguei lá, ela fez o raio-x e tal. Tinha, né, trincado, assim, quebrado o crânio, a cabeça dela inchou, estava roxeando tudo, né? E eu meio que nem sabia o que pensar. Ela foi internada e aí disseram, não, precisa fazer uma ressonância. E aí a ressonância ia demorar 1 semana, o mais rápido possível, ainda ia demorar 1 semana. Mas em meia hora ela conseguiu, que não sei quem que foi, e a gente foi, fez. Aí o neuro chegou, ela estava internada na isolete, né? E ele falou para mim o seguinte, ele falou, olha, não tenho o que te dizer. Só vamos ter que esperar, a gente não sabe. Pode ser que ela sobreviva, pode ser que não.
A gente não tem o que fazer. Uhum. E nisso, aí ela tava ainda se mexer, assim, normal, assim, sabe? E aí ele saiu da sala. Aí eu olhei para ela, mas eu não via a Rúbia. Eu vi uma outra. Eu comecei. Talvez eu não era mais eu. Sim. Não sei te explicar quanto tempo que foi, porque eu não lembro. Eu só sei que eu comecei a me transformar e eu comecei a não ver a Rúbia como a Rúbia e eu passei, eu fugi dali. Uhum. Tá? Isso é uma coisa que eu falo, eu sempre conto, por isso que eu tenho muita fé na espiritualidade. E aí, eu só sei que eu, mentalmente, eu falava com ela e ela me olhava, ela não era, mas era uma coisa muito diferente. Sim. Eu falava, você não vai se entregar. Mas eu não falava com ela como se ela fosse criança. Você falava com o espírito, né? Sim, porque ela já estava ficando meio assim, sabe? Aquela cabeça inchada. E eu falava, você não vai se entregar. E eu não falava com a boca, era mental. E fui falando assim. E de repente eu estava meio que em transe. Sim. E eu voltei assim ao normal porque entrou a enfermeira para dar medicação. Quando a enfermeira entrou e eu me dei conta, a cabeça dela não estava mais inchada. Caramba. Eu até não sei se algum de repente, que, né, ela está com 23 anos, e isso foi há 23 anos atrás. Não sei se alguém do hospital, né, lembra, se essa enfermeira, Sim. que eu nem lembro o nome, que eu lembro que ela olhou assim, e ela olhou para ela assim, e falou, não falou nada, saiu. Só que eu vi que ela não tinha mais roxeado, e a cabeça dela parecia que tinha voltado ao normal. Eu fiquei muito confusa. E a enfermeira saiu, foi chamar o neuro. Eu lembro que ele voltou, olhou, mexeu nela, fez. Aí eu lembro que ele ainda virou para mim e falou: olha, mãe, eu não sei qual é a sua fé. Mas essa menina tá basicamente que, eu não sei, eu não tô entendendo. Porque a hemorragia, ela poderia começar, só que aí iria inchar mais. Tanto que ele falou: vai inchar mais, vai rechear mais. E vamos ver o que a gente vai fazer. Pode ser que ela fique com sequelas. E voltou tudo. E ele ficou meio assim, meio... Aí a enfermeira me falou, não, eu fui chamar ele no estacionamento, ele estava indo embora, porque eu achei muito estranho. Nossa, e realmente aquele momento espiritual... Foi assim, e a Rúbia, ela é taróloga, inclusive, que legal. também, mas assim, ela fez moda, ela estuda moda, mas assim, ela trabalha, e ela desde pequena, ela tem os contatos dela também, que eu acho muito interessante. Não, é muito legal isso, né? Porque a espiritualidade de uma forma, e eu acredito muito nisso naquela em que quando a gente tem uma missão na vida, ela via, um propósito, ela falava a tia de vermelho e a tia de preto. Sim. Que era, acho que a cigana e a Bru. Pode ser. Ela via e eu Sim. achava incrível, ela era uma criança. E quando criança a gente tem um contato muito mais forte, muito né? Nossa, essa história é emocionante. Esse daí foi a mais que me marcou, Sim. mas teve uma moça também que, não vou falar o nome, mas ela passou uma vez comigo e eu vi no tarô que tinha algo um pouco complicado. E é como eu falo para vocês, existem coisas que a gente consegue lidar. Sim. Mas tem coisas que tá ali meio São momentâneas, né? E eu não quis, claro, assustar ela, mas eu falei para ela, orientei, eu falei, olha, procura se proteger um pouco agora. Eu sabia que parece que não ia ter como, porque a roda, dependendo ali do jeito que ela estava ali, ela já estava mostrando que roda era da uma fortuna, coisa né? Da meio que ela tem essa coisa cíclica, né? E eu me preocupo. Eu falo que a porcentagem que eu sei que às vezes não dá para mudar é quando a roda vem falar alguma coisa, né? Que aí eu sei que são os movimentos, você só tem que confiar na vida, no universo e deixar fluir. Então, eu lembro que eu comentei com ela, eu falei, e eu fiz um ritualzinho de proteção para ela. E geralmente eu não faço, eu não gosto de fazer. Porque senão as pessoas são acomodadas e elas acham que você que se vire. Só porque então fez, eu ensino. Mas eu pago para fazer. Eu falo, não, se eu for cobrar... eu ensino. Porque se você for, você não sabe que briga que você vai comprar. Exato. E a pessoa tá lá, já se resolve. Já né? faz. Agora, nesse caso eu fiz na época. Porque ela tava assim, e aí ela sumiu. Aí depois de 6 meses ela me procurou, ela sofreu um acidente que ela perdeu, acho que deu perda total. Ela foi tirada das ferragens
parece que foi um bombeiro que tirou, ninguém acreditava que ela ia sair viva e ela Saiu. sobreviveu. Nossa. E ninguém entende como, assim. Eu acho que a fé dela, o momento... É um conjunto de coisas, né? de Então, coisas. tem a questão da hora da pessoa ser aquela hora ou não, Sim. tem a hora da proteção, então... eu não sabia o que era, né? Sim. Que estava ali. É tudo um mas conjunto que ajudou. Ajudou É ela bem, a passar é bem por incrível. isso. Obrigado pelas histórias, maravilhosas, Imagina. inclusive. E, assim, É muita coisa, né? infelizmente a gente, né, tá chegando quase que ao fim, que é 1 hora legal. mais ou menos. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. E aí eu vou até enrolando. Tem gente que fala rápido, tem gente que às vezes demora um pouquinho para pensar. Para você definir para você, pessoalmente, o que é a espiritualidade em uma palavra. Se você pudesse definir. A espiritualidade, ela faz parte... Se você fosse definir em uma palavra para você, para tua vida. Para minha vida? Porque eu sei que não é fácil, né? É o direcionamento. Direcionamento. Eu tô gostando muito porque eu faço isso. Eu adoro as respostas porque ninguém repetiu até agora. Sim. E mesmo se repetir, não tem problema. E cada um tá falando de um jeito. Então tem gente que falou que é amor, tem gente que falou que é o todo, direcionamento, conexão. Então eu tô ouvindo várias palavras muito legais. Porque na prática a gente tem algumas coisas, né? Mas às vezes falta aquele twin e é a espiritualidade que te posiciona. Perfeito. Né? Nossa, inclusive adorei o que você falou. E Kellen, então a gente vai encerrar o episódio. Se você legal. quiser, eu vou deixar as redes sociais, tá, pessoal, da Kellen, para vocês consultar, para vocês verem. Ela, inclusive, ó, vou mostrar para vocês, vocês não vão conseguir ver muito. Ela me deu uma lembrancinha aqui muito bonitinha, que é uma bruxinha. Aí, eu faço bruxinha, mago, gnomo, eu adoro. Ela faz, é muito bonitinho. Depois vocês seguem lá, chama eu Magia. Tenho bastante, Magicia. Magicia lá no Instagram. Depois vocês, eu vou marcar, vou postar aí, vou pôr tudo. E se você quiser, Kellen, dar uma mensagem final, fica à vontade. Bom, que a gente eu agradeço, Vinícius. Nossa, adorei ter vindo. Que bom. Adorei, né? Poder falar um pouquinho, é muita coisa, igual você falou, que se a gente for começar a falar aqui, vai contar a história. Isso porque a gente não entra em outros aspectos. Nossa, né? nem me fale. Mas é bem legal, gente. Eu agradeço. Né? Quem quiser, né, conversar ou saber mais alguma coisa, mais algum detalhe, ou quiser conhecer meu trabalho, né, tem o WhatsApp, que é o 11, posso falar? Pode, por favor, fica à vontade. vontade. Que é o 11 98545 1618. Perfeito. Aí tem as redes sociais também. Eu vou postar tudo lá, as redes sociais, vai ficar tudo pro pessoal disponível. Que bacana. Sempre posto de todos os convidados. E agradeço, Kellen, de verdade, foi uma conversa muito legal, adorei as histórias, adorei tudo. E a oportunidade também. Que bom, fico feliz. E, pessoal, fiquem ligados então nos próximos episódios aí. A gente já tá fazendo alguns, já tem bastante coisa. A gente vai falar ainda sobre um pouco mais de bruxaria com outros convidados. Sim. Tem bastante coisa legal, tá bom? Muitas experiências. Vixe, nem me fale. Então, obrigado, Kellen. Obrigado, pessoal, e vejo vocês na próxima.